Bem-vindos ao Happy Hour do Executivo, mais uma reunião. Cheers! Hoje é água com limão, mas tudo bem. Espero que vocês tenham tido um bom dia. Deixa eu minimizar aqui a minha tela e vamos falar então de tomada de decisões. E é um tema bem interessante, porque às vezes a gente acha primeiro quanto risco que eu devo tomar ou não, será que eu estou tomando as decisões certas, o que eu devo levar em consideração, estou preparado para tomar decisões em alto nível, principalmente quando a gente já está almejando posições de executivas mais altas. Também acontecem situações onde até os nossos próprios líderes começam a testar essas águas com a gente. Às vezes eles falam, o que você faria em tal situação? E eu lembro de ter passado por isso. Por que eles estão querendo a minha opinião, ou que decisão que eu tomaria numa situação que eu não conheço, que eu não sei de nada, e te colocam nessa situação de você tem que pensar de uma maneira estratégica e se posicionar, queira ou não. E realmente é uma maneira de você ver se as pessoas estão preparadas já para assumirem mais responsabilidades, porque nos altos escalões, logicamente, as responsabilidades não são muitas, digamos, são diferentes, e 80% do tempo realmente a responsabilidade é tomar decisões, não é? Então, existe muito disso das pessoas testarem a tua capacidade de tomar decisões, existe muito questionamento nosso, será que eu estou pronto ou não? Então, é um tema super interessante da gente conversar e não é uma coisa complicada. A tomada de decisões, eu vou te dizer, você entendendo os passos e saber como se colocar na situação para analisar de uma maneira completa, né, holística, por assim dizer, da situação, você vai conseguir não só tomar boas decisões, mas tomá-las rapidamente. Quando eu falo decisões, logicamente eu não estou falando em decisões diárias, né, aquelas rapidinhas e todo dia, naquele zona de conforto, né? É mais tomada de decisões de assuntos onde a gente tem que pausar, ponderar e decidir. Essa pausa pode ser momentânea, pode ser minutos. Eu me lembro muitas vezes que eu começava a anotar, seja lá, uma análise SWOT bem rápida, uma lista dos prós e contras, sei lá eu. Mas tem decisões que podem ser tomadas que são de alto impacto, que podem ser tomadas na hora, seja uma hora ou no dia, e tem outras que requerem um pouco mais de gestão. Às vezes não é só entender, mas sim digerir um pouco a informação para saber que você está tomando a decisão correta. E as fórmulas que existem hoje em dia para tomar as decisões, vocês devem conhecer muitas dessas ferramentas, né? Análise SWOT, análise de risco, análise disso e daquilo, elas só consideram um lado da equação, talvez dois às vezes, mas tem um componente que é deixado de fora que, para mim, como eu sempre digo, foi a chave não só para eu progredir, dar aquele passo final na minha progressão de carreira, apesar dos pesares, eu consegui aqueles altos, né? Apesar que o pessoal fala como é possível, né? Mas não só aconteceu para mim, como vocês sabem, eu trouxe meu time, eu tive liderados embaixo de mim que conseguiram fazer uma progressão de carreira de 7 anos em 2,5. Por quê? Porque a gente atacou de todos os lados, inclusive, principalmente, do lado que poucas pessoas entendem, que é como você percebe liderança, como você se identifica com liderança, ou com o teu posicionamento no trabalho, como você acha que as pessoas devem liderar. É uma questão interna, né? E também como você é percebido, como resposta as pessoas te percebem de uma maneira. E ninguém considera isso na equação de formar decisões. Como é que esses padrões mentais de liderança, essas manifestações do teu estilo, como é que elas impactam a tomada de decisões, seja a tua tomada de decisão ou a expectativa ou a receptividade das tuas decisões pelos outros. Enfim, falando nisso, vamos entrar no tema. Eu vou compartilhar, como sempre, minha tela. Eu acho que é melhor quando vocês acompanham. Deixa eu pôr meu óculos, gente. Eu estou aqui. Perfeito. Boa noite, Jamilson. Oi, Renato. Pronto, deu para ver, né? Eu estou conseguindo ver daqui, eu acho que vocês estão acompanhando. Então, vamos lá. Você também pode e deve começar a tomar decisões a nível executivo. E eu vou te explicar a fórmula, os passos, os 3 passos que você, ou as 3 áreas que você deve considerar tomando essas decisões, e aí explicar um pouco dos padrões e como eles impactam. Espera um pouquinho.
Vamos lá, Jair, fica mais fácil. Gente, paciência comigo que estamos aqui ajeitando as coisas. Ok. Tomar decisões no ambiente de trabalho, quando você já chega a pensar, já começa a pensar em nível executivo, para mim, é como se você estivesse tentando traçar um curso de um navio em águas não conhecidas. Por que eu te falo executivo? Porque eu falo, no teu mundo você domina, você sabe as tempestades que você vai enfrentar, você conhece as correntezas, né, você tem um certo entendimento da tua área. Mas imagina que você está entrando agora num território desconhecido. Águas desconhecidas. O que acontece? As decisões que você vai tomar vão ser baseadas nos fatos que estão ao teu alcance, mas nada, você não tem informação nenhuma sobre o futuro, não é? Então, esse é o grande desafio dos executivos já no nível superior. Muitas das decisões que são tomadas são baseadas em história, em fatos, e hoje, logicamente, eles vão ter que encarar mudanças que provavelmente eles já sabem que vão acontecer, né? Sei lá, economia, isso, aquilo, né? Tem uma certa expectativa do que pode acontecer, mas o que a gente não conta são os imprevistos, não é? Então, essa flexibilidade, essa vontade, esse sentimento de estar relaxado e à vontade em tomar decisões, mesmo nos momentos mais cruciais e desconhecidos, é o que destaca certos executivos. Por quê? Porque eles têm o dom de adivinhar alguma coisa? Não. Porque você tem que chegar a uma conclusão de que você examinou tudo o que você poderia, todos os aspectos, e que aconteça o que acontecer, você está confortável porque você sabe que tomou uma decisão, que foi compartilhada e que todo mundo falou, bom, essa é a melhor que temos, não é? Então, é isso que eu quero dizer. Você tem que se acostumar com o fato que, a nível executivo, as decisões são baseadas em história presente, mas é entrando num terreno muito desconhecido e cheio de imprevistos, o que a gente não encara muito no dia a dia. Sim, a gente apaga incêndios e tem probleminhas, mas a gente está confortável porque conhece o território, não é? Nesse caso, vamos falar, então, em situações onde a gente está entrando, como eu digo, em águas desconhecidas. Podem ser calmas, turvas, agitadas, só Deus sabe. Mas o negócio é que você vai ter que tomar decisões, aconteça o que acontecer. E o desafio reside na capacidade que você vai ter de equilibrar a tua análise cuidadosa, mas ao mesmo tempo com uma ação decisiva. Você não pode então, fazer um sem o outro, você não pode fazer muito de um e pouco do outro, né? Tem gente que passa analisando e não toma iniciativa ou decide, ou a decisão não é clara e decisiva, é mais ou menos, ninguém entende bem se é 100% que tem que fazer, ou se é um pouco, a pessoa não se sente comprometida com a decisão que tomou. Esse é o grande desafio, né? De quanto vai de análise, quanto vai de decisão, e tem gente que parece que decide na hora, não, ela está automaticamente os bons executivos analisando vários aspectos e tomando essa decisão. O que acontece? Se você para muito para pensar demais, a análise de fatos, dados em geral, e esse é um problema, quem trabalha com dados sabe, né? Você pode analisar a vida toda e nunca acabar. É que nem aquela criança que te pergunta, e por quê? E por quê? Os porquês não têm fim, sempre tem um porquê a mais. E a análise é a mesma coisa, quando mais a fundo você vai, mais perguntas você vai ter e mais diferentes respostas e caminhos, pode ser interminável, essa é a verdade. Então, a questão é saber entender esse equilíbrio. Para você não nem chegar na parálise por análise, que ninguém decide nada, perdeu a oportunidade, passou um momento e uma decisão não foi tomada, ou, por outro lado, você acaba tomando uma decisão de baixo risco. Simplesmente você fala, bom, já que eu não entendo bem a situação, já que eu não me acredito que eu estou capacitado para tomar uma decisão mais radical, eu vou tomar uma levinha. Perfeito, os riscos são menores, mas também o potencial de imensos retornos ou de um sucesso tremendo são bem limitados. E tem muitos gestores nesse nível intermédio que agem dessa maneira porque é mais
segura, mais safe, né? Vou ficar, não vou fazer grandes decisões, nem vou agitar muito, não vou fazer nada que perturbe essa ordem, né? Eu estou entregando o que eu preciso entregar, tá tudo bem. Mas, gente, você não vai ser promovido por ter trabalhado 5, 10 anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Você tem que se destacar, você tem que entregar resultados não só melhores, mas diferentes, né? Mostrar outro lado que te faz único e destacar. E se você não tomar essas decisões mais ousadas, isso não acontece. Eu tenho uma fórmula bem simples que eu apliquei, meus liderados aplicavam, meus mentorados hoje aplicam, que é uma questão bem simples de lembrar. Eu tenho que analisar 3 coisas. Se eu quero chegar numa boa tomada de decisões, eu tenho que analisar 3 coisas. E essa é a fórmula mágica. Olha, primeiro você tem que analisar os fatos, né? Sejam dados, seja o que lá, técnicos, não sei, mas tem fatos. Tem fatos que estão interferindo ou impactando essa tomada de decisão. Alguma coisa aconteceu, são fatos mensuráveis. Agora, você tem que analisar esses fatos e você tem que retirar uma coisa que a gente muitas vezes não faz e decide porque é conveniente para a gente, mas é retirar o viés. Tudo aquilo que você fala, bom, na realidade, se eu fizer isso, mas no fundo eu me beneficio, porque você tem que retirar essas coisas. Faça uma análise fria de fatos. E agora, sei lá, hoje não é o dia de falar em análises, né, ferramentas comuns de análises como o SWOT, a lista prós e cons, ou análise de risco, ou seja lá que modelo de análise a tua empresa requer. Mas digamos que você olhou para os fatos e você entendeu os fatos, com a tua análise, você fez questão de parar e pensar, isto é uma visão viesada, e tem algum motivo aqui, às vezes é inconsciente, então a gente nem sempre vai eliminar tudo, mas tem que pensar, peraí, eu estou fazendo isso porque me convém ou porque é um melhor resultado? Então tá, já decidi, já entendi, eu já sei o caminho que eu quero tomar e eu estou consciente de que não é baseado na minha opinião ou porque no meu trabalho antigo a gente fazia assim, não tem nenhum viés, ou é porque eu acho que o chefe vai gostar assim, não. Elimine esses viés, seja objetivo, tá? Uma vez, peraí. Estou morrendo de sede, gente, me desculpa. Peguei um gelinho. Uma vez que você está consciente que você fez uma análise realmente bem concreta, bem verdadeira, né? Eu quero que você considere o impacto no fator humano. Aí você vai falar, ok, vou considerar o fator humano, aí eu quero que vocês usem, vocês sendo líderes de meio escalão, já devem utilizar bem tudo que se trata em relação à inteligência emocional. Entender como as pessoas vão reagir, entender né, como se comunicar da melhor maneira. Então, você começa a analisar o lado humano. Que impacto isso vai ter e em quem? Essa decisão vai impactar os meus liderados, ou vai impactar meus pares, ou é uma decisão que vai impactar talvez o meu departamento, ou até o posicionamento do meu líder, ou é uma decisão que vai impactar meus clientes. Então, dependendo de quem que está audiência, ou todos, né? É uma mudança que eu quero fazer em processos ou em produto que eu quero vender que é diferente, que vai implicar todo mundo. Mas pare e faça essa análise sincera em que tipo de impacto ela vai ter. Porque aí você, se ainda acredita que o impacto nas pessoas pode ser um impacto super positivo, assim como pode ser um impacto muito negativo, que não é negativo na verdade, mas pode ser trabalho adicional, as pessoas vão ter que fazer uma coisa que não estão confortáveis, vai ter algum pushback, as pessoas vão querer rejeitar a tua ideia porque fizeram uma coisa parecida que não deu certo. Então, você tem que pensar em todas essas variáveis naqueles audiências-alvos, teu público-alvo, sejam os teus liderados, os teus pares, quem que eu vou impactar e que tipo de posicionamento eu tenho que tomar baseado nesse impacto. Então, eu tenho todos os fatos, né, bem lógicos, eu tenho o lado emocional e eu já entendo como adaptá-lo para manejar isso, não é? E a maioria das pessoas falam, Paty, eu já faço isso. Eu já considero esses 10 lados. E, logicamente, nesse lado emocional, eu quero que você retire os teus, tuas emoções pessoais. E quando eu falo emoções, pode ser sentimentos, eu não vou incluir tal pessoa em tal projeto que eu não gosto, eu acho isso, aquele gosto, mas peraí, não gosto do que faz ou não gosto da pessoa? Entende? Comece a eliminar toda aquela carga pessoal,
Porque eu vou te dizer, na maioria das vezes que a gente faz decisões no nosso nível, quando a gente está confortável, a gente não se importa com essas coisas. Eu vou tomar essa decisão mesmo porque eu não gosto, não quero lidar com essa pessoa e acabou. Não é uma coisa importante de alto impacto e a gente faz isso. Então, não adianta negar e dizer eu nunca fiz isso, porque consciente ou inconscientemente, se a gente não parar e pensar, sim, vai ter a nossa carga emocional, a decisão de talvez nem fazer uma coisa, por quê? Porque vai ser muito estressante para mim. Essa é outra coisa também, né? É o meu sentimento, estresse. Então, nem vou falar que eu tive essa ideia, porque é muito complicado, muito estresse e muito trabalho. Por favor, eliminem esses vieses e essas emoções pessoais da equação. A única parte que geralmente falta é a aplicação do que a gente conhece dos nossos padrões mentais de liderança. Então, o que acontece? Perfeito, eu entendi o que eu tenho que fazer, é tudo muito externo por enquanto, né? Eu entendi o que eu tenho que fazer, eu entendi as pessoas que eu vou impactar e eu já mais ou menos entendo como lidar com isso. O que tem a ver o meu padrão mental de liderança com isso? Bom, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque não importa qual for a decisão que você está tomando, lembre-se que, baseado nos padrões mentais de liderança que você tem, não só você está agindo consciente ou inconscientemente de uma certa maneira, você acredita que liderança deve ser feita dessa maneira, e isso se manifesta. Consciente ou inconscientemente, as pessoas estão te olhando e falam, a Paty lidera de certa maneira. Por quê? Porque meus comportamentos estão refletindo certo estilo, certo padrão. Então, quando eu tomo uma decisão, eu tenho que ter certeza que esses padrões, se estão influenciando a tomar a decisão, estão influenciando de maneira positiva e não atrapalhando. Porque tem muitas decisões que a gente vai tomar, quando entra a parte de padrões de liderança, o que acontece é que a gente não consegue levar à frente um projeto ou uma mudança, qualquer decisão que você toma, ela acaba não sendo impactante, não sendo bem recebida pela maneira que ela é entregue e carregada. Você apresenta e leva em frente uma decisão de uma maneira que não é 100% como é esperado de você. Tá? Por isso que os padrões entram no jogo. E eu vou explicar isso agora, e eu vou te explicar mais ou menos por padrão como é que seria a perspectiva de cada um. Vocês já fizeram os testes dos padrões de liderança? Escreve aí para mim na... Gente, eu preciso de óculos. Não, está todo mundo longe do telefone? Alguém já fez o teste dos padrões de liderança? Eu queria usar um exemplo de vocês, não? Então não faz mal. Eu vou lembrar vocês rapidamente o que são esses padrões mentais de liderança, tá? Para a gente, então, passar a entender como é que eles impactam a tomada de decisões, tá bom? Olha, lembre-se, eu defini 7 padrões mentais de liderança. O que eles são? Eles são a maneira como você encara a liderança, como você se apresenta no mundo da liderança e como você interpreta o que seria um bom líder. É a tua maneira de identificar e se posicionar como líder. O que acontece? Isso se vai é criado pelo teu, sei lá, pela tua personalidade, tem a ver com isso, o teu estilo de liderança, né? Se você é democrático, se você é autoritário, enfim, pelo teu ambiente de trabalho também influencia no teu padrão, a tua cultura e a cultura da empresa onde você trabalha, as tuas crenças. Às vezes vem muito de educação, se você é uma pessoa que cresceu num ambiente onde estudar é muito recompensado, o conhecimento acadêmico é valorizado, pode ser que você é a pessoa dos 100 mil cursos, que tudo quer estudar e quer aprender tudo, e pode ser outra pessoa que vem, sei lá, de um ambiente trabalhador, onde os pais trabalhavam 3 empregos, então você é o primeiro a entrar e o último a sair do trabalho, não sei. Mas isso também influencia o teu padrão. O momento atual da tua empresa, o teu histórico, influenciam os padrões, os hábitos diários, o estado emocional, tudo isso que acontece faz com que você se comporte de uma maneira, e essa maneira, essa manifestação é representada por um padrão. Então, você pode ser visionário, equilibrista, socialite político, protetor, entusiasta, governante ou anti-herói. E a gente vai entrar em detalhes no que quer dizer tudo isso.
Vamos lá. Os padrões de liderança, eles realmente mostram aonde você está focando a tua energia. Então, qual que é o teu foco principal? Se teu foco principal, se tua energia, se tua atenção, se o teu tempo, se a tomada de decisões, né, que a gente está falando hoje, se ela é baseada e levando em consideração mais, geralmente é pessoas, processos e resultados, ambos ou nenhum. Então, você dá mais importância, mais tempo, você põe mais energia no lado humano, pessoas, ou nos processos e nos resultados, ou você está sempre considerando os dois, sempre em contínuo movimento, balançando os dois, ou você não define, espera ver o que acontece, vamos ver qual será o amanhã, e amanhã eu decido, ou ambos, tá? Eu já falei de ambos. Basicamente, pessoas, processos, nenhum ou todos, tá? O que acontece? Se você se foca em pessoas, a tua... Peraí, gente. Se você se foca em pessoas, provavelmente o teu padrão de liderança vai ser socialite, político ou protetor. Primeiro as pessoas. Ou eu quero engajar as pessoas, ou eu quero desenvolver as pessoas. Vamos simplificar. Se você está focado em processos e resultados, ou você é governante, tem regras, tem processos, tem estruturas que devem ser seguidas, ou você é o visionário. Pensa no resultado futuro, pensa numa visão maior do que os recursos e as pessoas em hoje em dia. Você está anos à frente de todo mundo, não se preocupando com o hoje, com os recursos nem com as pessoas. Você está interessado em resultados. Os não definidos são os que eu chamo de entusiastas, que são aquelas pessoas que topam tudo, não tem foco nem em processo nem em pessoas. Tem um projeto, eu quero, tem uma oportunidade, eu quero. Estão sempre querendo fazer mais, pegar mais, sem medir e sem pensar realmente em que eu tenho que pensar primeiro. Não é por aí. E aqueles que então fazem, como digo, ambos são o equilibrista ou anti-herói. O equilibrista está em constante manejamento, né, equilibrando tanto as pessoas como os processos, né, dá o mesmo valor e peso, e o anti-herói é aquele, então, que trabalha por trás dos bastidores, lado a lado com as pessoas da sua equipe. Ele não procura uma posição de destaque, ele é o anti-herói, está por trás dos bastidores. Então, são esses os 7 padrões mentais. Agora, como é que cada um pode, como é que essas características, vamos dizer, de cada um podem impactar a tomada de decisões? Você fez uma análise de fatos, você entende o impacto e o lado humano da equação. Agora vamos ver como o teu padrão pode influenciar positivo ou negativamente. Tem alguém aí que é padrão governante? Não? Ok. Vamos lá, padrão governante na tomada de decisão. Pensa bem. E pensa também, gente, quando vocês tomem decisões, pensa que esse aqui pode ser teu chefe. Pensa que esse aqui pode ser alguém ou a maioria dos seus liderados. Pensa que isso aqui pode ser teus colegas. Quem que se manifesta dessa maneira? Por quê? Porque você vai ter que ajustar a tua decisão ou a entrega do que você decidir ou a comunicação com relação a essa decisão de maneira diferente, de acordo como no teu padrão e no padrão dos outros. Então, as características básicas é uma pessoa que segue as regras, o protocolo e é tradicional. É um governante por quê? Porque geralmente para o governante você dá um conjunto de regras, né? Imagina a rainha da Inglaterra, né? Ela não saía daquele script, olha, tinha sacrifício da vida pessoal, familiar, ela nunca deixou, não questionava as regras que existiam, ela segue em protocolo. Então, esse tipo de governante, ele segue as regras e protocolos, é tradicional, porque acredita que se as regras ainda estão dando os resultados esperados, não devem ser mudadas, porque no final as regras estão aí para apoiar o bem-estar de todos. Se você dá o bem-estar à empresa, logicamente, isso aí vai e afeta todo mundo embaixo. Os pontos fortes, olha, eu coloquei pontos fortes e fracos, mas eu mesma não gosto dessa definição. Para mim, é um lado da moeda ou outro, o cara, a coroa.
Por quê? Porque os dois pontos podem ser usados de maneira positiva, dependendo da situação. Mas o que as pessoas reconheceriam como pontos fortes é porque ele é confiável, é leal, mantém estabilidade. E como o outro lado da moeda, os pontos fracos, pode ser que uma pessoa que resista às mudanças, que questione muito as mudanças, mas por que a gente vai fazer? Porque pode melhorar. Mas talvez não possa. É uma pessoa que sempre está questionando qualquer oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Ela não é flexível, tá? Então, o que acontece? Nas decisões, os líderes com esse padrão governante, o que acontece? Como eu disse, eles confiam nos procedimentos e nas regras estabelecidas. Ótimo. Então, eles são consistentes e previsíveis. O que é muito bom saber que você tem um chefe, por exemplo, que ele é previsível, que é consistente, né? É um alívio, é fácil trabalhar embaixo de uma pessoa assim, porque você sabe o que o espera. Agora, também, quando você tem esse comportamento governante, pode ser percebido até como uma barreira, como um impedimento para a inovação, para mudar o contexto, para, sei lá, para alguma coisa nova. É como se, dependendo da situação, ele serve, a postura, né, do governante serve como uma âncora para dizer para todo mundo, não se preocupem, está tudo organizado, não vai ter, né? Pode ser um caos, mas as regras são as regras, está tudo em ordem. Então, dá essa segurança e estabilidade, mas, por outro lado, pode ser percebido como, olha, é contra crescimento, é contra mudanças, é uma barreira para a progressão. Então, não podemos deixar que o governante tome decisões, porque as decisões deles vão ser sempre contra mudanças. Isso dependendo do líder que você tenha ou das pessoas em volta, elas podem pensar disso, não vão pensar o governante, mas vão achar que você, se você tem esse padrão, é uma pessoa que vai contra o crescimento, que não é o fato. Então, imagina, por exemplo, você tem um visionário, aquele que está pensando já 10 passos para frente, a mente dele sempre viaja, como a gente fala, viaja na maionese, está vindo com ideias que a gente acha meio estrambólicas, e essa pessoa que é impulsionado, né, pela criatividade, ele mais ou menos tenta ignorar regras ou a sair do esquema. Então, o chefe governante é muito importante para manter todo o pessoal na linha, né? Se fosse também um chefe visionário, meu Deus, cada um ia fazer com uma equipe visionária, esse é um tremendo desarranjo, né? Então, quando você está tomando decisões para a equipe, você tem que perceber isso. Quem são as pessoas que estão sendo impactadas para você entender essa conexão entre a pessoa e o teu padrão. Agora, quando você está tomando uma decisão, você olhou para ela, é perfeita, você sabe que é governante, a primeira coisa que você tem que fazer é se questionar. Será que eu estou tomando essa decisão porque eu não quero realmente mudar uma coisa que já está estabelecida, que é fácil de acompanhar, que já todo mundo se acostumou, e por isso que eu achei mais benefícios em deixar as coisas como estão do que tomar o risco e tentar uma coisa nova? Seja bem crítico com as decisões, no processo, com as decisões que você já está inclinado a tomar, né? Ou, por outro lado, pense, será que eu tenho que convencer todo mundo que tomar uma decisão que não for esta é uma loucura? Que não estamos preparados? Por quê? Porque digamos que é uma decisão que você vai apresentar para o teu líder, e o teu líder já te conhece que você é mais do estilo tradicional, mais de seguir regras, ele talvez não saiba a palavra governante, mas você já está se manifestando dessa maneira no trabalho, não é? Ele já automaticamente, um executivo, seja o nome que for do padrão, ele já está questionando, será que fulano está fazendo isso por comodidade de não querer mudar as coisas, ou será que ele está fazendo isso porque é melhor? Então, quando você apresenta uma ideia, você tem que entender que há pessoas que vão se questionar isso. Então, você tem que falar, não, e eu acredito, então você tem que ter bem definido as razões por que você acredita que aquela decisão é a correta para ser tomada. Gente, não demora, não é uma coisa que demora séculos, são os 3 processos: fatos, tenho a minha lista de fatos, tenho os meus métodos de fazer uma análise,
Perfeito. Eu sei quem eu vou impactar, qual que é o impacto e como lidar com esse impacto, porque eu tenho um bom nível de inteligência emocional. Perfeito. Então, já sei que com a minha equipe eu tenho que entregar essas novas decisões, mudanças ou processos de tal maneira, já entendi. E para o meu chefe, ele sendo uma pessoa assim assado, eu vou ter que explicar, vou ter que me posicionar, vou ter que explicar por que eu estou tomando essa decisão para que eles não interpretem, e não é porque é baseado na lógica. Ninguém está questionando a tua lógica, eles estão questionando a maneira, a tua maneira de como você se posiciona como líder. Tá? Então, não é que as tuas decisões fossem boas. Quando a gente quer alguma coisa, a gente sempre vai achar, né, uma lista de prós maior do que os contras, não é? Porque a gente já está inclinado, viesado a acreditar que aquilo é melhor. Por isso tem que eliminar o viés, tem que entender exatamente que não estamos falando de você, pessoa. Se você quer crescimento, você não pode ser dominado pelas suas emoções, pelos teus pensamentos, pelas tuas crenças. Elas entram na fórmula, mas elas não são as que determinam, tá? É mais ou menos isso, gente. Eu vou fazer agora para vocês entenderem como isso impacta cada pessoa, cada padrão, um dos 7, né? Por quê? De novo, pode ser que você não seja esse padrão, mas pode ser que teu chefe atue dessa maneira, que você tenha subordinados, ou que a clientela em geral, que você fala, é uma mudança que vai afetar meus clientes. Eu não vou saber com quem está falando. Na hora de analisar o meu padrão, se eu pensar, bom, a minha audiência pode ser os 7 tipos, então se prepare para ter argumentos e para ter certeza de que você está se comunicando e explicando para os possíveis 7 tipos de padrões mentais de liderança de por que você está tomando certa decisão, tá? Primeiro, anti-herói, vamos lá, esse é o número 2. Ele prefere trabalhar atrás dos bastidores. Eu, por muito tempo, tive essa característica de, para entender o meu trabalho, eu precisava me engajar com a equipe, trabalhar junto, estar à disposição. Eu não tinha a necessidade de me posicionar como um líder de destaque. No momento, era mais um líder que ia por trás, ajudava a equipe, entendia os processos. Isso é um momento de vida, gente, os padrões não são para sempre, dependendo do teu crescimento, e não é para cima, pode ser que você mude lateralmente na tua carreira, e você hoje é uma coisa e daqui a um ano o teu padrão é completamente diferente, né? Pode ser, como eu disse, pode ser que a influência pode ser um novo trabalho, você é um novo líder, de repente você vai adotar um comportamento diferente, que se caracteriza com um anti-herói, você vai querer trabalhar com a equipe. Enfim, ele trabalha por trás dos bastidores, não quer uma posição de destaque, não se importa com isso. Ele é focado em resultados e no desempenho e bem-estar. Ele é uma pessoa que procura colaboração, engajamento e, como eu digo, é aquele que está arregaçando as mangas e trabalhando junto. Muito apreciado pela equipe, porque é um líder que realmente entende os desafios. Pode ser que ele não faça o trabalho, mas está sim, sabe exatamente o que cada um está fazendo, sabe exatamente quais são as necessidades e está sempre perguntando à equipe, o que mais que eu posso fazer por vocês? Como é que eu posso ajudar? Já resolveram isso? Está por dentro. Quando eu falo assim, trabalhar por trás dos bastidores, estar muito em contato com o dia a dia da equipe. Um lado da moeda, pontos fortes, é focado em resultados e no desempenho, e os pontos fracos pode evitar assumir a liderança direta. Essa falta de visibilidade pode ser negativa. Pode ser negativa para 2 lados. Primeiro, para os próprios liderados. Quando você vai tomar uma decisão importante, os liderados precisam, que pode ter até resultados negativos, os liderados precisam de um líder, de uma pessoa que diga, não se preocupe, equipe, vocês me veem como aqui trabalhando de igual para igual, mas a responsabilidade é minha. Se der errado, sou eu. No momento de tomar e atuar, tomar essa responsabilidade pelos resultados, sou eu. No momento que vocês tiverem uma necessidade de expressar alguma coisa, não se preocupa, eu estou aí para isso. Eu sou a cabeça da equipe. Então, se você não se posiciona e mostra isso com ações, a equipe pensa, pô, será que ele tem capacidade de confrontar outro líder e me defender? Eu nunca vi ele, né, de igual a igual com os outros, nunca, né, aquela
postura mais assertiva de um líder que parece estar em controle, não é? Ela nunca tomou essa atitude. Como é possível que realmente ela possa me defender numa situação, ou, você entende? Ou possa me ajudar? Ou será que a decisão dela que está tomando, será que é forte o suficiente? As pessoas podem até questionar a tua assertividade quando você toma esse posicionamento. Logicamente, isso vem da equipe. E, logicamente, dos pares e superiores, é o mesmo questionamento. Será que é capaz? Isso aí vai requerer muito esforço, muito defender o teu lado, muito posicionamento. Será que ela tem o que é necessário para atuar dessa maneira? Essas eram as perguntas que eu tinha sempre que me fazer quando eu começava a trabalhar a nível anti-herói, de ter certeza que as pessoas não tivessem essa dúvida. Então, na entrega, no processo de entrega e na tomada de decisões, era apesar de eu estar aqui trabalhando, eu entendo a visão geral, eu posso me posicionar, eu tomo controle, eu sou responsável. Então, você tem que estar ciente de que as pessoas podem te perceber de uma maneira que realmente não reflete as razões de por que você tomou essa atitude. As pessoas podem pensar, ela tomou essa atitude porque é fácil. Não é, não, às vezes não é fácil, simplesmente é melhor. Mas o meu comportamento indica que talvez eu não queira me posicionar de uma maneira mais forte. Então, ele pode ser mal compreendido, ter a liderança questionada, pois a sua abordagem é discreta e pode parecer falta de capacidade, ou tanto na capacidade de produção, de entrega, como na capacidade de posicionar-se como líder, tá? Terceiro, vamos lá para o visionário. O visionário é aquele que realmente está, como eu disse, pensando lá na frente. Ele é focado no futuro, ele quer inovação, ele não está muito preocupado no hoje, no dia a dia. Você tem liderados que são assim, que muitas vezes você tem que puxar, né, para o hoje. Você tem líderes que falam de uma coisa e falam, ai meu Deus, essa pessoa não tem noção das capacidades que a gente tem hoje, que ele está falando daquilo, ou você é assim, tá? Agora, o bom disso é que o visionário é aquela estrelinha lá, que todo mundo almeja um dia chegar, ele aponta as possibilidades que às vezes a gente, olhando só para o dia a dia, no nosso nível, a gente não enxerga. Então, é muito bom ter esses visionários na equipe, a qualquer nível. Eles são inspiradores, são líderes de pensamento, são super criativos, e os pontos fracos é que pode ser impaciente, pode ser desconectado, tá? Então, esses líderes que acontecem, eles se caracterizam por pensar dessa forma inovadora, por ser ousado, por assim dizer. Então, a mesma qualidade que o torna inovador pode levá-los a não considerar o hoje, a realidade, né? Então, quando você está tomando uma decisão e você está considerando, né? Você considerou os fatos, você considerou o impacto nas pessoas, agora você está considerando como o teu padrão, sendo um visionário, pode impactar a receptividade ou o sucesso da tua decisão. Para e pensa bem. Ok, isso é maravilhoso, mas será realmente que existem os recursos? Será que eu estou dando 5 passos quando eu deveria dar só 2? Se questione. E se você não é um líder, mas sabe que teu chefe é visionário, por exemplo, e você é governante, você está preso no hoje, como eu disse, mas ele gosta de olhar lá para frente, mostra as possibilidades. Mas sempre se questione. Será que as tomadas de decisões que eu estou tomando são porque faz parte da maneira que eu lidero ou são realmente as melhores decisões nesse momento? Temos os recursos, temos as pessoas, temos a possibilidade de chegar aos resultados que eu quero tomando essa decisão ou não? E se eu sei explicar, eu sei descer, né, daquele nível bem criativo e poder explicar de uma maneira bem concreta para as pessoas que não são visionárias, para aquelas que querem fatos, que querem entender realmente como é que a gente vai chegar lá, isso é importante na tomada de decisão também. O equilibrista, acho que é o número 4 já. O equilibrista é aquele que pensa em processos e pessoas. As duas coisas têm o mesmo peso para ele.
metade do tempo ele está pensando, será que isso aqui vai ser bom para a empresa, vai dar os resultados, temos as ferramentas que precisamos, sabemos como montar um processo que seja bem efetivo, mas como isso vai impactar as pessoas, tem as pessoas certas, tem que desenvolver, como é que isso vai ser visto, é o constante análise desses dois grandes fatores, pessoas e processos. Quer dizer, os equilibristas, eles são perfeitos como líderes a meio escalão, excelentes. Eles estão no dia a dia entendendo tudo. Vendas, eu sei o que eu tenho, o que eu posso, o que eu não posso. Sei lá, operações, eu entendo claramente as capacidades e as pessoas. Você entende? Então, são muito bons líderes a nível meio escalão. Agora, quando você está pensando já alto escalão, pode ser um pouco limitante, porque tua atenção é tanta no hoje, nas capacidades, nas ferramentas, nas pessoas de hoje, que você perde um pouco dessa visão mais futura ou mais ampla, mais panorâmica, por assim dizer. Essas pessoas têm a facilidade de lidar com conflitos, busca consenso, entende, como eu disse, os recursos, mas pode se afogar e paralisar pela análise, não é? Porque ele está considerando sempre as duas coisas, e quanto mais peso eu ponho num, tenho que compensar com o outro, e mais com um com o outro. Então, sempre essa busca excessiva de equilíbrio, de harmonia, é o que paralisa. Então, os equilibristas, aqui, o ponto-chave é saber aproveitar essa habilidade que você tem analítica, né? E o entendimento que você tem, sem cair na armadilha de ficar paralisado pela análise ou demorar em tomar soluções. Isso é bem mais comum, mais do que parálise, é a demora em decidir. O equilibrista não é que não tenha pensado, está pensando demais, está ponderando muito, essa demora, que quer chegar na harmonia perfeita. O que o equilibrista às vezes não percebe, que equilíbrio não significa estabilidade, sim movimento constante, um pouco para lá, um pouco para cá, um pouco para lá. Então nunca ele vai chegar numa harmonia, né? Porque o momento que você chega no equilíbrio total, você para, né? É dinâmico, a harmonia no trabalho é uma coisa dinâmica, um balanço mesmo, tá? Então, é isso que você tem que pensar. Que ponto que eu chego, onde eu estou super analisando, simplesmente pelo gosto de analisar. Qual é hoje aquele medo, às vezes, paralisante de tomar uma decisão que acabe quebrando esse equilíbrio? Eu acho que o que aí deve se pensar é se quebrar. E daí? Qual que vai ser o impacto? Ok, perfeito, já decidi. Temos uma decisão tomada e temos um plano B se o equilíbrio for quebrado e impactar negativamente alguma área. Acabou. Move on. Para frente. O socialite político. Socialite político são duas palavras. Primeiro que é o socialite, né? Eu imagino socialite, aquela pessoa que é reconhecida, famosa, todo mundo sabe o nome, conhece todo mundo, né? É realmente uma figura reconhecida, socialite. Mas é político, por quê? Porque existe uma razão por trás disso, e não uma razão ruim, mas que agora político até parece que tem uma conotação meio ruim, mas não é. Você tem um propósito, você quer influenciar, você convencer, você tem ideias e quer que as pessoas te sigam. É ser político, é entender como as pessoas vão reagir para certas coisas e utilizar esse conhecimento da melhor maneira possível. Então, sim, socialite político, não tem nada de errado, é maravilhoso. Aliás, o melhor cargo para um socialite político, sabem qual é? É ser presidente de uma empresa. Por quê? Porque o papel do presidente, qual que é? O papel do presidente, gente, é representar a empresa, é aquele que vai falar com os investidores, é aquele que vai falar com a mídia, é aquele que vai falar com toda a organização, vender ideias, passar aqueles momentos difíceis e, quer dizer, você tem que ser muito bom em influenciar, em convencer, em atrair pessoas para você. Um presidente de uma companhia precisa ser um socialite político. Por quê? Ele está apoiado 100% por uma equipe, geralmente numa grande empresa, né? Por uma equipe C, né? O escalão C. Tem um chefe de finanças, tem um chefe de, sei lá, tecnologia, tem um chefe de marketing, um chefe de sales,
de vendas, tem o chefe de legal, como é que se diz? Eu não sei. Jurídico, departamento jurídico. Você se equipa, se coloca um monte de pessoas com perfis bem, que acompanhem, né, bem a postura, mas você tem uma boa equipe de apoio, aí você, como presidente, é a voz da equipe. Então, o socialite político não tem nada de errado, é maravilhoso, são poucas pessoas que têm esse poder de engajamento, de atrair as pessoas, são excelentes em criar relacionamentos, são bons em construir alianças, em negociar. Agora, como eles são comunicativos e dão peso, valor na relação humana, né? Porque esses são aqueles que são as decisões, o tempo, a energia é dedicado mais voltado à pessoa, né? O sucesso dele é medido pelo tamanho de engajamento, seguidores, né? O que acontece? Se você é um socialite político e teu chefe, por exemplo, você vai tomar uma decisão e essa decisão é tomada, o teu chefe, ou seja, a pessoa que for impactada, pode questionar se te conhece, se essa decisão está sendo tomada porque é popular ou porque é a melhor. Porque pode ser um governante ou pode ser, sei lá, um anti-herói o teu chefe. Ele quer saber, será que ele está tomando porque todo mundo vai gostar ou é mesmo a melhor solução? Então, pense novamente no seu padrão mental quando você apresenta essas soluções para esses desafios. O que acontece? No momento de apresentar, se você é um socialite político, você já sabe que teu chefe é um anti-herói, aquele que arregaça as mangas, que sabe das coisas e que pode estar te questionando. Pô, ele quer mesmo agradar todo mundo, ele quer ser o centro da atenção. A Paty, meu Deus, né? Ela vai tomar uma decisão popular. Não, se eu sei que a melhor solução é essa, eu já avaliei, até me autoavaliei, não é? Eu tenho condições de explicar que, então, olha, apesar de ser a solução popular, não só a popular, como é a mais factível, a que vai dar mais resultados, é a que você já adivinha o que a pessoa está pensando de você. Gente, se você não tem, quando a gente fala em influência, as pessoas falam, como é que você consegue influenciar os outros? Porque você entende essas relações, tá? Sem entender esse padrão, você nunca vai conseguir se comunicar. E tua equipe, olha, minha equipe maravilhosa, uma decisão que eu vou fazer tomando na minha equipe, mas tem muitos, digamos que minha equipe é, sei lá, administrativa, então tem gente que é muito ligada a fatos concretos, não é? Eu vou ter que mostrar números, eu vou ter que mostrar que não é pura demagogia, que não é nada disso, que realmente é a melhor solução, porque tenho fatos concretos, tenho informações, tenho como complementar essa passagem de ideia, né? Eu tomei uma decisão, mas eu tomei uma decisão por isso e aquilo. Se você tem fatos concretos para apoiar a tua postura. E você precisa disso se você é um socialite político lidando com outros tipos de padrões que não se referem a isso. Ok, e se você for entusiasta? Quem que é o entusiasta? Entusiasta é aquele energético, motivador, busca inspirar a equipe, mas não tem nem noção do que vai enfrentar. Vou ser honesta. Olha, tem personalidades que, por natureza, vamos dizer, vão acabar manifestando um padrão entusiasta, porque são assim, positivos, a gente que está pronta para tudo, não faz mal, eu encaro. Tem outros que atuam dessa maneira porque não estão preparados. Eu vejo muito entusiastas quando aquela ânsia de querer ser promovido, e deixa comigo, eu faço, não tem ideia, nada, mas está se voluntarizando para mostrar que pode. O problema é que às vezes ele não pode, mas ele quer. Então, ele tem essa atitude entusiasta. Então, temos que distinguir a atitude entusiasta de alguém que, ou às vezes é alguém que, sei lá, foi promovido porque foi indicado por alguém, mas não está preparado, mas ele topa tudo, sim, sei de tudo, não sabe nada, mas sabe tudo. Então, tem essa diferenciação daqueles que se comportam de uma maneira positiva, entusiasta, mesmo sem a ser o padrão deles, e aqueles que, por natureza, acreditam que os desafios estão aí para serem conquistados. Então, manda que eu resolvo, né? Então, eles são energéticos, são motivadores, buscam inspirar a equipe, tem muita criatividade, é aquele que, sim,
deixa comigo, né? Agora, qual que é o problema de alguém assim? Imagina que aparecem muitas oportunidades. Logicamente, ele vai se distrair. Por quê? Ou perde o foco porque percebe, peraí, eu acabei assumindo uma responsabilidade que é bem mais complicada do que eu esperava, não posso, vou passar para alguém, vou deixar de lado, vou ter que não sei o quê, mas apareceu essa outra. Então, não só se perde o foco, como não tem consistência, muda de ideia, quer mais, não completa as coisas. E, gente, é ruim? Não. Não, porque às vezes, dependendo da equipe, você precisa de um entusiasta para que os outros que são mais assim, digamos que são os governantes, né, que são mais conseguir, aquele entusiasta pode dar aquela injeção de ânimo para uma equipe dominada por governantes para tomar riscos, não é? Agora, se você é aquele entusiasta, eu por natureza sou positivo, o que acontece? Se você faz uma boa análise dos fatos, como dizemos, a fórmula, né? Voltando à fórmula, você entende o impacto que vai ter nas pessoas, você tem uma inteligência emocional desenvolvida, por isso que você hoje é um gestor de meio escalão, tá? Você domina. Você sabe que você é entusiasta? Bom, a primeira pergunta é: eu estou querendo isso ou decidindo isso porque é interessante, é uma coisa nova, me chama atenção, ou é porque realmente é uma coisa importante para a empresa, para a organização, para a minha equipe, seja lá qual, para mim, né? Se questione. Mesmo que você não se identifique com o padrão, se questione. Se você faz o teste e o padrão é esse, muitas vezes as pessoas, eu não sou bem assim. Se questione. A questão é, se você se questionar, você vai... E se as pessoas te percebem assim, mesmo que você ache que não é assim, mais uma indicação. Então, o que acontece? Você entendendo esse padrão, na tomada de decisões, não só você vai se questionar, estar 100% certo da motivação por trás da tomada de decisão, o que me levou a tomar aquela decisão e não aquela outra. Você pode explicar uma coisa que a gente às vezes não faz muito, quando estamos visando esses cargos de executivos, né? Eu falei, às vezes temos medo da gente se posicionar e tomar uma decisão que está acima das nossas capacidades. Hoje estamos aprendendo que nada está acima das nossas capacidades. Talvez requer um pouco mais de dedicação, entendendo os fatores, mas não está acima. A tomada de decisão não está acima das suas capacidades. Mas se você acha, olha, numa dessas eu acho que eu sou meio entusiasta, quer saber de uma coisa? E eu não quero arriscar. Pô, conversa com o teu chefe, olha, tem essa oportunidade, tem essa decisão que é importante. Lembre-se, não estamos falando em decisões do dia a dia. Eu estou interessado em fazer isso, o que você acha? Eu me questionei, será que eu quero isso? Ou eu quero mesmo porque eu acho interessante? Será que é uma grande oportunidade? Eu estou na dúvida, eu estou achando que é. O que você acha? Dialogue, socialize suas ideias, comparte com os teus colegas, pares. Uma coisa que você não pode fazer é depender dos outros para que eles tomem decisões por você. Aquele líder de meio escalão que fala, não, isso é meu chefe que decide. Não, eu não, isso eu tenho que perguntar. Bom, você nunca vai sair de onde você está com essa atitude, você tem que tomar uma decisão. Se você acredita que essa decisão é a certa, mas você acha que você não tem a capacidade ou permissão para tomar, converse com seu superior, apresente essa solução, peça permissão para seguir em diante, mas estruture, mostre que você realmente põe todo aquele esforço em estruturar um processo decision-making process, né? Um processo de tomada de decisão que existe, que não foi uma coisa que saiu do nada. Não tem coisa pior que alguém te fale, por que você quer fazer isso? Não sei, eu achei que fraquinho, né? Não, considerei isso, considerei aquilo, né? Considerei todos os fatos de informação possível, históricas e do presente. Assumi certas hipóteses sobre o futuro. Levei em consideração quem que isso vai impactar. As pessoas, é a equipe, é o público, né? É o cliente, é você, é eu. Isso aqui só me impacta, ok. Eu resolvi que era assim. E eu estou analisando como eu me comporto no trabalho, como eu sou percebida. E aí, onde que eu estou hoje, como entusiasta, estou questionando com você, será que é meu impulso ou será que é uma coisa boa? O que você acha, chefe? Bom, o chefe adora uma conversa dessas. Ele já entendeu todo o processo. E é bem possível que fale, olha, você esqueceu de tal coisa, por que você não pensa? Ou olha, decide.
Então, no momento de decidir, se você ainda não está certo se é você ou, sei lá, será que eu estou decidindo porque me favorece ou porque eu sou entusiasta, mas tenha o plano B. Quando você está em dúvida, assim, muito em dúvida, tenha o plano B para ajustar essas decisões rapidamente se você vê que não era nada disso, tá? O entusiasta é um perfil super interessante, super necessário em tudo quanto é nível. Eu acho que se você não tem alguém que tem essa liberdade de pensar, olha, vamos fazer e acabou, não é? Essa atitude é necessária em certas situações. O protetor, eu acho que é o último da nossa lista. Padrão protetor na tomada de decisões. Se vocês lembram o árvore, será que eu ia falar o the tree, aquele mapa mental, não é? Eu falei que ou você pensa em pessoas ou você pensa em processos, né? Tua energia está focada nisso, ou nos dois como equilibrista, ou em nenhum como entusiasta, é o que der e vier. Então, o protetor, logicamente, ele pensa em pessoas. Por quê? O protetor pensa assim, gente, se eu contratar as pessoas certas, se eu treinar essas pessoas da melhor maneira possível, se eu desenvolver essas pessoas e incentivar o crescimento, quem que vai se beneficiar? Todo mundo. Todo mundo se beneficia porque uma empresa, uma organização, uma equipe é tão boa quanto os seus colaboradores. Se os colaboradores não estão prontos, não tem crescimento. Então, logicamente, ele acredita que o primeiro passo, a energia, é sempre nas pessoas. Tem outros que pensam, primeiro eu vou criar os processos e depois, né, vou me preocupar em como isso se encaixa com as pessoas. Não, ele pensa em pessoas. Pessoas é a pessoa que está do teu lado, que se você não sabe vai corrigir, é aquela pessoa que realmente trabalha muito de perto com a equipe, quer ensinar tudo e às vezes esquece o que o treinador te disse, eu vou te explicar de novo. Você está lá para desenvolver as pessoas. Teu foco é ajudar cada um da tua equipe. Ajudar os teus pares também nesse nível. Deixa que eu faço, ou é assim que se faz, ou você queria aprender a fazer isso, eu te explico. E você trata assim o teu chefe, os teus pares, pensando bem a Deus e todo mundo em volta a você. O que acontece? Não só você quer desenvolver, mas você quer um ambiente harmonioso, você se preocupa com a qualidade de vida dentro do trabalho. Você é super empático, você constrói bons relacionamentos, você faz de tudo para que um bom ambiente de trabalho produza bons resultados, que é a verdade, não é? Agora, o que acontece? Em todo ambiente de trabalho, em toda a família, no mundo inteiro, em qualquer... onde existem pessoas, haverão discórdias, haverão conflitos. E as pessoas que têm esse padrão protetor têm a dificuldade de deixar esses conflitos, essas diferenças de opiniões mais vocais se manifestarem. Quando quem assistiu à resolução de conflitos, eu falei, conflitos são importantes. Deixar as pessoas realmente estarem de desacordo é saudável, você não tem que sempre deixar que todo mundo pense igual. Não, você tem que deixar aflorar, porque aí você vai entender como solucionar e você vai existir um crescimento. Se não existem esse tipo de desafios internos, esses encontros de ideias contrastantes que não entram em acordo, que cada um defende o seu, isso é bom, tem que ser manejado da maneira certa, mas ter esse tipo de confronto não é negativo. E o problema, o problema do protetor é essa preocupação intensa, eu acho que até no nível de estresse alto, em querer resolver e que isso não se manifeste, correto? Então, o que acontece? Tanto enfoque existe no desenvolvimento das pessoas, deixa ter certeza que a minha equipe está super preparada para fazer isso, que as decisões, na tomada de decisão, podem ser, se são decisões difíceis ou que podem ter resultados difíceis, elas vão ser adiadas. Deixa eu preparar mais um pouco a equipe, deixa tomar certa decisão de uma maneira mais suave, aos pouquinhos, em fases, né? Todo aquele tipo de comportamento é uma indicação de que teu lado protetor, você está preocupado com as pessoas, mas se você tem um bom relacionamento honesto, aberto, não tem necessidade de tanto cuidado em tomar decisões que são mais fortes, mais impactantes, você vai saber lidar com elas. O protetor tem certa dificuldade com isso.
não gosta de conflito, digamos. É o tipo de pessoa que tenta evitar conflito e busca essa harmonia constante. Agora, o que acontece? O que acontece é o seguinte: se você é desse tipo, mais uma razão ainda de parar e pensar: eu estou procurando o bem-estar, a harmonia de todos, ou eu quero realmente, ou será que é o momento, digamos, de eu tomar uma atitude de disrupção? O protetor não gosta muito de disrupção, assim como o governante, porque sabe que vai, que nem a gente vai mexer no ninho de abelhas, você vai cutucar a onça, você vai criar um desconforto, né? Mas disrupção é necessário, quebrar uma coisa que funciona e recomeçar do zero, às vezes mostra um monte de oportunidades que nunca foram levadas em consideração. Então é importante você se questionar como protetor, que tipo de decisão você está tomando e se é realmente uma decisão que beneficia, tem um grande impacto, ou é uma decisão que beneficia o bem-estar da equipe e acabou. E também o cuidado de você saber explicar isso, porque as pessoas já te veem como protetor. Lembre-se, o teu padrão não é só o que você faz, senão como você é percebido, é uma reflexão, né? O que você faz é posto ao mundo, é mostrado. E, gente, uma vez que você chega em altos cargos de liderança, logicamente você começa a ver as coisas com outra visão, né? Uma visão mais ampla, panorâmica, você se diz, você se separa um pouco do dia a dia e dos grupos, e você começa a enxergar coisas de maneira diferente, enxergar comportamentos também de maneira diferente. Então, como eu falo que é muito capaz que o teu líder, sempre um líder acima, ele já geralmente tem uma visão diferente. Porque ele tem responsabilidades diferentes, então ele olha as coisas de um ângulo diferente. Acontece. Então, eles já estão percebendo todos esses mecanismos que os diferentes padrões ditam. Eles já sabem. Então, é importante você se questionar e, se for o caso, que a decisão é certa, explicar. Explicar o porquê. Apesar de eu ser uma pessoa que procura harmonia, eu acredito que tem que ser disruptivo. Ou apesar que eu procuro harmonia, mesmo que isso mantenha a harmonia, é a melhor solução. Acabou. Mas faça essas análises. Em resumo, gente, a fórmula, não pensem que somente uma tomada de decisão é adotar uma das fórmulas básicas de análise de dados, seja de oportunidades, né, a SWOT, ou de, sei lá, uma análise de riscos, não sei que tipo de análise, ou de prós e cons, qualquer tipo de análise que você utilizar vai ficar, é simplesmente o primeiro passo. Depois vem um impacto, use a tua inteligência emocional para entender o impacto que você vai ter a todos os níveis, né? E por último, como o teu padrão pode implicar ou impactar essa tomada de decisão. Tá bom? Eu te garanto que quando você começa, eu me questiono muito, gente, e é bom se questionar. Por que eu estou fazendo isso? Já sei, é pessoal, não é nenhuma questão. E às vezes, como eu digo, no dia a dia do trabalho, sim, a gente se coloca à frente e toma decisões que convêm. Por quê? Porque sabemos que o resultado vai ser melhor no longo prazo, mas em decisões mais importantes, questione-se muito. Tá bom, gente? Em resumo, as boas decisões podem ser tomadas, se você tem já uma posição de liderança, se você é um supervisor, se você é um gerente, se você está no meio escalão, aqui na ponta da diretoria, se você é um diretor, se você é um dono de empresa que quer tomar decisões já mais a nível, como pensaria um grande executivo de uma empresa, você tem toda a capacidade. É questão de não ignorar os diferentes aspectos que impactam uma decisão, né? Uma decisão, ela vai muito além daquela dicotomia, não sei se existe em português, acho que é dicotomia, né? O sim e o não, branco e preto, certo e errado. Vai muito além disso. Existe não só, como eu digo, a lista dos prós e contras. Tem mais prós e menos, a lista dos contras é menor e tem mais prós. Sim, mas pode ser que os contras tenham muito mais peso quando você analisa os outros fatores. Então, não é só uma análise unilateral. Esse é o primeiro passo, depois vem os impactos a nível humano, não é?
E, por último, como o teu padrão realmente está interferindo positivamente ou negativamente nessa tomada de decisões.